tarde, Mato Grosso do Sul. Nós estamos hoje gravando uma história muito importante para o nosso estado e que nós temos aqui em Mato Grosso do Sul uma reverência fantástica de um passado com mais de 100 anos. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre um personagem que apareceu aqui e deixou uma fé tão grande que é considerado um santo. Sim, um santo. E ele tinha um nome bastante conhecido em grande parte da região sul e da região leste, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e até no Rio Grande do Sul. Trata-se do monge João Maria de Jesus, o profeta. Esse cidadão, João Maria de Jesus, o profeta, ele viveu principalmente na região de Santa Catarina e Paraná, numa região onde aconteceu um dos maiores conflitos da nossa história brasileira, que hoje já não se fala mais quase nada. Nós estamos falando do contestado. As pessoas que é do estado do Paraná e Santa Catarina sabem a profundidade aonde eu quero chegar e estou me referindo. Existiu, naquela época de 1910 até 1915, a construção de uma estrada de ferro que é para se chamar de São Paulo, Rio Grande do Sul, que passou pelo estado do Paraná e Santa Catarina. Essa estrada de ferro foi doação do governo federal para uma empresa americana. E essa empresa que ia construir, ela ficou responsável por 15 quilômetros de cada lado para fazer a exploração de madeira e dos seus recursos naturais que ali existisse. Assim que acontece. Mas, no correr dessa construção, vai acontecer um conflito aí entre as pessoas que ali residiam, eram sem terra, sem assim por diante que já existia naquele tempo, e vai haver um conflito entre essas pessoas e os proprietários dessa ferrovia. E isso foi a polícia militar. Isso chegou a chamar o exército. Morreram muita gente. Houve, inclusive, combates que morreram até crianças. E desse local, dessa região do contestado, dessa história é que nasce o personagem João Maria de Jesus. E ele, antes de acontecer isso, ele falou, ele prediz e disse àquela população: saiam daqui, isso aqui ainda vai ter muita morte. Aqui vocês não devem ficar aqui. Mas ninguém lhe deu confiança e ele, então, diante disso, ele resolve, então, deixar aquela região paranaense e catarinense e vem para Mato Grosso do Sul. E aqui, anônimo, sozinho, ele aparece numa fazenda chamada Fazenda Jatobá, que fica depois de Amendoim, entre Amendoim e Nova Alvorada do Sul. E ali ele apareceu numa tarde e apenas pediu comida e ia se retirar. Ele andava sozinho com uma touca ou talvez uma pequena boina de couro de jaguatirica e também sandálias de couro e um pequeno oratório que ele carregava e um bastão só. E ele pede então alimentação e pede depois para se retirar, mas dizendo que ia haver uma grande tormenta, coisas fantásticas e que todos se preparassem. Mas ninguém acreditou. O que houve? Assim que ele se afastou, 300 metros, e abençoou aquela população com o seu cajado, com o seu bastão, e se retirou, enegreceu toda aquela tarde, e foi os maiores relâmpagos e trovões e raios que já se tiveram notícia. E então, o que aconteceu?
é que todo mundo se esconderam daquilo e foi a maior tormenta já existente naquela região. E no outro dia, eles foram em busca de João de Maria, que tinha ido então se distanciando. E o que encontraram? Apenas uma árvore no meio de todas as outras quebradas pela chuva de pedra, de granizo, de tudo, e ela estava intacta. E embaixo da árvore, esse é um local que uma pessoa fez comida, ali tinha um setor, parece carvão, portanto não havia chovido, e o que aconteceu também, que na árvore existia uma cruz, feita talvez com canivete ou com formão, ninguém sabe. E o que acontece? E o João Maria, para onde foi? Nunca mais ninguém viu e nem o encontrou. Ficou a história dele. E naquele local foi plantado um cruzeiro. E esse cruzeiro se tornou local de peregrinações e de milagres. Até hoje existe a sua capela João de Maria, como ficou conhecido, e reverenciado por todo o sul do estado de Mato Grosso do Sul. É essa a história desse personagem que nós trouxemos hoje. João de Maria, no coração das pessoas. Mas o seu nome verdadeiro é João Maria de Jesus. E eu deixo aqui, nesse momento, esse depoimento, esta mensagem, esta ideia do amor às pessoas que teve este monge, vindo de tão longe, para talvez se entregar a sua vida nas belezas, nas grandes planuras, tão tocadas, tão bonitas do nosso Pantanal. Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, Mato Grosso do Sul. Nós estamos voltando, neste momento, para gravar mais uma entrevista dentro do programa de personalidades do MS. Nós estamos fazendo semanalmente um programa com uma personagem, ou com um entrevistado a respeito de uma personalidade. Hoje nós vamos trazer, neste momento que Mato Grosso do Sul vai completar 40 anos de sua criação, vamos trazer uma história fantástica de uma personagem que vai completar agora 100 anos que ela faleceu. Olha, para os senhores e senhoras, juventude, entenderem a dimensão do que nós estamos tratando. Essa pessoa se trata de Maria do Carmo da Silveira. Ela faleceu com 41 anos e deixou uma prole de 17 filhos. 17 filhos em 41 anos. E para conversar sobre isso, nós trouxemos aqui uma descendente direta de Maria do Carmo, que é a Rosa Isabel, professora. Com a sua palavra para falar sobre Maria do Carmo. Boa tarde. Eu tenho muito orgulho em falar sobre a minha bisavó. Ela é minha bisavó, tanto por parte da minha avó materna, quanto pela minha avó paterna, porque elas eram irmãs, embora os pais tenham sido diferentes. Porque a minha avó paterna, a Rosa da Silveira Nantes, era filha do primeiro marido da avó Maria do Carmo. E a minha outra avó, a Isabel Ferreira Nantes, era filha do outro marido, do segundo marido da avó Maria do Carmo. Isso, Rosabel, agora nesse momento você já começou a tocar numa coisa importante para todo o Mato Grosso do Sul. No momento que você falou a respeito das duas avós, você falou em Ferreira, Silveira e Nantes. São 3 famílias emblemáticas que praticamente o nosso sul do estado, nós temos uma grandiosidade de famílias com esse sobrenome. Gostaria que você falasse sobre isso. Nantes é uma família muito grande, deve ter uns 10 mil descendentes. Tem Campo Grande, tem Cidrolândia, que tem um bloco muito grande, nós temos em Rio Brilhante, tem em Aquidauana. A última festa dos Nantes que nós fizemos que foi feita há 4 anos atrás, reuniu 1.500 descendentes, não reuniu mais porque não cabia mais no Clube Estoril.
Pois é, isso que nós estamos falando de 3 famílias, eu falo aqui mais antes, porque realmente é a maior das famílias, me parece, do Estado. É a união dos... Mas aí nesse momento é que aparece a Maria do Carmo, ela é no meio dessas 3 famílias, porque ela é Silveira, ela se casou com Nantes, depois ela vai se tornar uma viúva com 20 anos e tendo 4 filhos, sendo Silveira Nantes, e depois se casa com João Martins Ferreira, e que vai ter mais 13 filhos de Ferreira da Silveira. Então, eu gostaria de nós falando sobre essa personagem da Maria do Carmo. Sim, ela foi uma mãe, morreu muito jovem, e como antigamente tinha-se muitos filhos. E esses filhos tinham também muitos descendentes. Pelo que eu estudei, analisei, pesquisei sobre ela, ela nasceu em 1880. Em 1894, com 14 anos, ela se casa. Portanto, jovenzinha, 14 anos. 14 anos. E depois, aos 20 anos, ela já era viúva com 4 filhos. É isso mesmo? Isso, e aí ela casou-se novamente com o senhor João Martins Ferreira, que teve os outros 13 filhos. Pois é, então a Maria do Carmo, ela se torna então uma pessoa emblemática, porque ela vai ser mãe nas 3 famílias, Nantes, Ferreira e Silveira. Sim, o meu nome é em homenagem às 2 filhas dela, é Rosa Isabel, da filha mais velha, da Rosa, e da Isabel, a filha do 2º casamento. Então, antigamente, naquela época, usava-se homenagear os avós e os pais. Eu tenho um irmão que chama Paulo Francisco, em homenagem ao primeiro marido da avó Maria do Carmo, que chamava-se Paulo Francisco. E nós temos que lembrar aqui também que, naquela época, os casamentos eram efetivados principalmente em Nioaque. Quer dizer, que as pessoas se deslocavam daqui da região de Campo Grande, que aqui também ainda era pertencendo a Nioaque, o cartório era lá, e eles iam casar lá em Rio Brilhante depois tudo passou para Campo Grande. Mas nós vamos encerrar esse primeiro bloco, Rosa, e aos nossos queridos telespectadores da TV ao Estado, lembrando que nós estamos falando de uma heroína, no momento que a maternidade, as pessoas vão se casando bem mais tarde, vão tendo menos filhos, e uma pessoa ter 17 filhos em 41 anos e falecer de parto, é para nós realmente tirar o chapéu e dizer: esta é uma personalidade, grande personalidade de Mato Grosso do Sul. Nós voltamos em instantes. Voltamos com o segundo bloco. Hoje nós estamos lembrando de uma personalidade de Mato Grosso do Sul que ficou marcada a sua vida pela maternidade. Então é isso que nós temos que trazer hoje aqui e explicar bem que Mato Grosso do Sul está completando 40 anos de existência. Mas antes da divisão, nós tivemos aí uma população chamada de Mato Grossense. Mesmo que nós chamávamos Mato Grossense do Sul, porque nós somos sul-mato-grossenses hoje, e chamávamos Mato Grossense do Sul. Mas nós trouxemos então aqui a professora Rosa Isabel, como descendente direto da Maria do Carmo, que é essa personalidade que teve 17 filhos e faleceu de parto aos 41 anos. Então esse parto emblemático, no dia que ela vai ganhar sua 17ª filha, ela faleceu. Rosa, me explica, como que eram as mulheres antigamente nessas fazendas e tudo? Você estava falando do casamento dela. Antigamente não tinha carro. Tinha sim, mas era muito difícil, era artigo de luxo. Elas iam casar em outras cidades, ela foi casar em Nioaque, indo a cavalo. Não ia num dia só, levava-se semanas viajando a cavalo e ia toda uma comitiva acompanhando essas pessoas até chegar na cidade de destino. Outra coisa, os partos. Não tinha maternidade lá na fazenda. Tinham as parteiras, que eram pessoas que tinham esse dom de atender as mães, as senhoras que tinham filhos no momento dessas crianças nascerem.
Não tinha algodão, não tinha gás, era tudo Na simplicidade. na simplicidade. Então era muito difícil. Por isso que morria-se muitas mulheres de parto. Falta de conhecimento e falta de recurso também. E isso então é que vem acontecendo com ela nesse momento, né? Que vai agora completar em 1921, vai completar 100 anos do falecimento dela. Portanto, ela no dia do parto da última filha que ela tem, que chama-se também Maria do Carmo, levou o nome dela. Então, vai completar 100 anos, ela faleceu de parto. Dentro dessa circunstância que a Rosa está nos contando, a dificuldade de ter pessoas, médicos, naquele tempo não existia, então, nas fazendas, tudo distante, e elas, então, essas senhoras, essas mulheres, iam tendo, então, esse grande número de filhos. Mas, Rosa, nesse momento, então, eu gostaria de lembrar aqui, você também é mãe, você também tem já é avó, você tem toda a sua família. Olhar para trás, assim, 100 anos atrás, uma pessoa teve 17 filhos e falecer tão jovem. Qual é o exemplo, por exemplo, que você fala assim, para toda a juventude? É muita coragem, viu? É muito desprendimento. Porque ter um filho hoje não é fácil, com toda a tecnologia, com todos os meios de criar esse filho. Naquela época não tinha nada. Não tinha um antisséptico. Não existia. Água oxigenada nunca se ouviu falar. Uma das filhas dela, que é uma das minhas avós, morreu por complicação de parto. E naquela época morreu aqui, não tinha soro para alimentar um doente no hospital. Ainda não tinha sido criado o soro. Pois é isso que a gente fica hoje imaginando. O desprendimento dessas mães, porque você vê, todo ano tem um filho. Então ela está amamentando um e tem um outro que já está com 1 ano, tem um outro com 2 anos, tem outro 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você vai ficar cercado de criança. E essas pessoas sobreviver numa época dessa e deixar então esse exemplo para nós. Isso que eu acho que nós temos que nesse programa, nessa oportunidade, é fazer essa homenagem a todas as mães de Mato Grosso do Sul. E nesse momento, por exemplo, nós fazemos uma homenagem à sua pessoa, porque sua pessoa nesse momento é que nos traz essa história. Mas essa homenagem, ela quer que se transporte para todas as mães dessas fazendas, desses mais recônditos, distantes, e que no passado povoaram o Estado. O nosso Estado não tinha estrada, nosso Estado não tinha escola, nosso Estado não tinha médicos, nós não tínhamos, as fazendas eram tudo distante. Quanto sofrimento que esse povo teve. Então é para essas pessoas, Rosa, que essa homenagem que nós estamos fazendo hoje. E eu gostaria que você, como professora, você falasse sobre esse papel da mãe antiga. A mãe antiga era primeiro um exemplo de moral, de respeito, porque ela se impunha, ela mostrava isso, ela passava isso para os filhos, ela criava os filhos dentro daquele molde. Hoje a grande maioria não liga muito para os filhos, entende? Não são todas, mas tem muitas mães, eu vejo na escola, que não tomam conhecimento dos filhos. E antigamente não. Até naquela época, uma filha mais velha ia cuidando das filhas mais novas, dos bebês. Tanto que quando a avó Maria do Carmo morreu de parto, foi uma das minhas avós que amamentou a última filha dela, a tia Maria do Carmo também. Mas elas criavam os filhos, as filhas, para este fim, para essa finalidade. Para educar, para ser mãe, para ser família. Porque família não é pôr filhos no mundo. Família é algo muito mais sério. É uma coisa muito complexa. É carinho, é estrutura, é amor, é muito mais. E dentro de todas aquelas dificuldades que elas tinham na época, elas transmitiam isso. Pois é, Rosa, voltando a um assunto muito importante para nós todos aqui de Campo Grande,
é a questão de Capão Seco, por exemplo. Capão Seco é uma lenda, é uma coisa tão fantástica, hoje já desaparece, porque todas as famílias foram saindo dali. Então, temos Capão Seco, temos Anhanduí, que é um distrito também que está todo nessa região de Cidrolândia e Campo Grande, descendo para Nova Alvorada, Rio Brilhante, vai descendo para a região de Maracaju e esse mundo aí. Quer dizer, aqui Campo Grande, ela se centraliza, mas todo esse sul daqui vai até Nova Andradina, Pataguaçu, para esse mundo todo, onde você for, você vai encontrar essas famílias, descendentes dessas famílias aí que nós estamos falando. E grande parte dela tendo como principal, como fonte, como exemplo, a Maria do Carmo. Então é para essas pessoas, para essas famílias, que nós estamos fazendo esse programa. É para que haja sempre esse amor cristão que eles nos ensinaram, que eles nos trouxeram. Então, Rosa, é para você os parabéns, mas que isso seja transmitido a todas as mães do Estado, entendeu? Que vem com essa história fantástica da Maria do Carmo, como uma heroína, como a história do João de Maria, que tem a sua capela. Então, essas coisas aí que nós queremos, então, e eu deixo para as suas palavras para você encerrar nosso programa. Bom, eu não tenho muita experiência, mas eu acredito que essas mães antigas que são a raiz do nosso Estado. Nós devemos todas a ela, como você falou, em Capão Seco, em Rio Brilhante, em Cidrolândia, tudo fazia parte de Campo Grande. Tudo era distrito de Campo Grande. Hoje tem muitos que viraram municípios. E deve-se a essas mães, não só a Maria do Carmo, mas as outras que tiveram também, né? Esse princípio, essa raiz. É como se fosse uma árvore e fossem os galhos, a família. Isso é. Então, Rosa, nós te agradecendo muito, agradecendo a TV Estado, que está dando essa oportunidade de nós gravarmos esse depoimento seu sobre essa nossa personalidade e lembrar que na próxima semana nós vamos voltar com uma nova personalidade do MS. Muito obrigado, Rosa, muito obrigado, nossos telespectadores.